Bom, a gente chegou ao final da série Apocalipse. Um belo resumo sobre o e-book. Eu sugiro que você leia o e-book, são cerca de 95, 94 páginas, onde a gente debruça bem mais sobre os temas aqui abordados, né? Então, para recapitular, o que é, essa nova interpretação ela sugere, né? A gente sugere que, primeiro ponto, Uh, o filho varão e aquele que agora o detém, eles estão correlacionados. Ali, quando Paulo fala em 2 Timóteo que até que seja tirado do meio aquele que o detém, e depois João, ele vê o filho varão sendo arrebatado ao céu, os dois apóstolos estão tratando da mesma coisa. E a gente entende, olhando pela ótica das escrituras e também utilizando o padrão de Deus da seletividade, a gente entende que o filho varão corresponde àqueles cristãos maduros que, quando isso ocorrer, eles serão retirados do meio, serão arrebatados, para que de fato apareça e seja revelado em sua totalidade o homem da iniquidade. Isso não significa que ele não será visto anteriormente pelos cristãos, né? Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo falam que primeiro se verá, né, o homem da iniquidade, mas só depois da retirada daquele que o detém, né, que ele vai ser de fato revelado, como a gente vê também no bloco textual que trata sobre isso lá no Apocalipse. Então, a gente entende que o Apocalipse ele é barra preterista, barra futurista, né, então algumas coisas já aconteceram e algumas coisas irão acontecer. A gente entende que o filho varão ele representa essa classe de cristãos que estão ou que irão deter no fim o anticristo, estão detendo a chegada do anticristo porque eles guardam, né, de fato, o evangelho, são guardiões da fé, vivenciam o evangelho, não deixam que a apostasia tome conta, né, do meio, mas quando eles forem removidos, de fato, é, não sobrará ninguém, por assim dizer, com maturidade suficiente espiritual para poder dar sequência na obra que essas pessoas fazem ou farão, né? Então a gente entende que o filho varão são essas pessoas que, quando elas serem removidas, né, arrebatadas, de fato vai ser revelado na sua totalidade o homem da iniquidade. A gente entende também que a mulher ali que gera o filho varão, ela é a religião cristã, que nasce, né, como uma religião pura, mas que ao longo dos anos ela se deturpa, ela se prostitui, é, e está assentada sobre os 7 montes, que a gente entende que são as 7 eras da igreja, né? Trazendo para o nosso contexto aqui a linha historicista, né? A gente crê que o historicismo ele é muito assertivo quanto às eras da igreja, né? E casa muito bem, né, com a ideia de que a mulher ela está assentada de fato sobre a igreja, né? A religião ela se assentou sobre a igreja ao longo dos anos, isso é inegável, né? Também é inegável que a religião cristã ela tem se prostituído com os reis da terra e dominado nações e feito, né, desde o ano zero até hoje, coisas terrivelmente ruins. Então, a descrição da grande meretriz ali, ela bate muito bem com a religião cristã, o que ela tem feito ao longo das eras, né? E, portanto, a gente encerra aqui essa série. De novo, esse é um convite para reflexão, esse é um convite para perguntas, mas principalmente é um convite para amadurecimento, né? Se de fato o filho varão são esses que detêm o anticristo, que guardam o evangelho, que serão removidos, né? De novo, a ideia aqui não é ser salvo da ira, mas a ideia é que eles precisam ser removidos, né? Eles precisam sair do meio do caminho, como está escrito em 2 Tessalonicenses. Então, se de fato são esses, por que não fazer parte desse pequeno e seleto grupo é, que será removido, será arrebatado no tempo do fim? Então, nós acreditamos dessa forma, trazendo contexto, trazendo versículos, harmonia entre textos e utilizando recursos linguísticos para dar a base a essa nova interpretação. De novo, não é uma palavra final, não é uma revelação
é final, não é uma interpretação com a verdade absoluta. A gente só questiona as interpretações atuais, né, principalmente a milenista e pós-tribulacionista, e com base, né, no que a gente viu aqui, e com base principalmente nas escrituras, né, nós entendemos que essas interpretações elas são muito falhas quando a gente confronta elas à base do texto, e quando a gente busca entender as similaridades linguísticas, quando a gente busca confrontar com outros versículos que tratam dos temas específicos. A gente entende que essa interpretação ela tem mais coesão com todo o texto, com toda a sequência de fatos, né? E com os blocos textuais que aparecem no Apocalipse, não de forma linear ou cronológica, mas de forma de ordenação, né? De cascateamento. Né? Então, por isso que o convite é mais sobre maturidade espiritual, alcançar a estatura de varão perfeito, do que propriamente ficar somente racionalizando, né, tudo que a gente trouxe aqui. De novo, eu te convido também a ler o e-book com atenção, faça suas anotações e se questione, né, sobre essas interpretações tradicionais, se elas realmente estão com base bíblica ou se elas vêm de ideias humanas, elas vêm de reflexões pessoais e acabam se tornando doutrinas com o passar dos anos.